Olá! Nesta aula você vai ter oportunidade de ampliar o seu vocabulário no que se refere a objetos de escritório. Além disso, você vai aprender a utilizar o verbo haver para descrever coisas e lugares. Por fim, você irá se familiarizar com os números de 1 a 100. Vamos lá? Abra o seu livro e acompanhe comigo. Então, os objetivos desta aula: identificar objetos encontrados em escritórios, descrever lugares, utilizar estruturas específicas para fazer descrições, familiarizar-se com os números de 1 a 100. Aí no seu livro você vai encontrar alguns ícones com objetos de escritório. Também uma lista com esses objetos. Então aqui a chair, a printer, a telephone, a scanner, etc. E lá no final, um glossário com o significado de cada uma dessas palavras. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma chair, né? Então a chair está aqui. E o que é essa chair, né? Cadeira. Vamos lá, vamos ver os demais objetos. Office objects. A chair, a printer, a telephone, a scanner, a calculator, A pencil. A compass. A photocopier. A lamp. Drawers. a file, a stapler, a pen holder, a mouse, a CPU, central processing unit, A keyboard. A monitor. Scissors. A ruler. Muito bem, dando continuidade, temos aqui em fundamentos, describing things and places. Então aqui traz um outro ícone com um escritório, né? Vamos ver esse texto. My office is very comfortable. There is a desk and a laptop, and there are 2 chairs and many books. There are 2 pictures. Então, observe essas frases. There is a desk and a laptop. A desk, a desk. Isso aqui é uma desk. Aqui a gente consegue ver um laptop. Laptop. There are 2 chairs. Então eu tenho aqui uma, duas. Aqui eu tenho as chairs. E there are 2 pictures. Aqui eu tenho na parede as pictures, os quadros. As pictures. Então, o que será esse there is? O que será esse there are? Então, esse there is e esse there are é o verbo haver. Há, existe, que em português nós utilizamos, na verdade, o ter, né? Então, tem um laptop ali na mesa, tem 2 celulares ali, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui para a gente. Eu tenho aqui na mesa, ó. Eu posso dizer assim em português, aqui na mesa eu tenho 2 laptops, tenho um celular, tenho uma caneta, tenho uma switcher. Na parede ali eu tenho alguns quadros, ok? Então, em português, na verdade, a gente usa o verbo ter, né, para indicar, substituindo, vamos dizer assim, o verbo haver. Isso não acontece em língua inglesa, tá ok? É um pouquinho diferente. Eu tenho aqui there is e there are são usados para dizer que alguém ou alguma coisa existe. Ou seja, o there is é um verbo usado quando o substantivo estiver no singular e o there are quando o substantivo estiver no plural. Então, exatamente o que é isso, né? Se eu vou dizer que tem um laptop, tem um laptop na mesa, eu vou usar o there is. Então, tem um laptop na mesa, eu vou usar there is a laptop. Ok? Singular. There is a laptop.
No entanto, se eu for utilizar o plural, se eu tenho lá alguns, 2, 3, 4, aí eu vou usar o there are. Então, there are, por exemplo, aqui no caso, 2 laptops. Ok? Agora, o que é importante e que tem aí uma observação no seu livro, né? Um erro comum é utilizar o verbo have no lugar de there is e there are, né? Porque a gente sabe que o verbo have é o verbo ter em inglês. No entanto, esse verbo ter, na verdade, em português, ele tem o sentido, por exemplo, de posse. I have a brother, eu tenho um irmão. She has a sister, ela tem uma irmã. I have a notebook, eu tenho um notebook. Então, ele está no sentido de posse. Ok? Muito bem. Então, em português, sem problema. Tá? Mas em inglês, nós temos que tomar esse cuidado, por quê? Porque é um erro muito comum, né? A gente substituir o verbo existir, o verbo haver, pelo ter. Então, veja essa construção aqui totalmente incorreta. Ó. Have the Golden Gate in San Francisco. Como se a gente fosse traduzir ao pé da letra, né? Tem a Golden Gate. Não. There is the Golden Gate in San Francisco. Se esse tem, em inglês, tem o significado do verbo haver, você não vai poder usar o have. Você vai usar o there is ou vai usar o there are. Então, dando continuidade, olha, o verbo there to be, que é exatamente esse verbo haver, que é a palavrinha there, mais o verbo to be, então é o verbo haver, there mais o verbo to be, também pode ser usado para fazer descrição de lugares, etc. Então, aqui a gente tem um texto sobre São Francisco. Então, vejam bem onde é que está sendo usado aqui o there is. São Francisco is the Cultural Commercial Financial Center of North California. Então, ele está aqui falando um pouquinho sobre a cidade de São Francisco, aqui o tamanho, né, do perímetro, aliás, da área da cidade. Aí ele fala que é a popular tourist destination. Está aqui, ó. There is the Golden Gate. There are cable cars. Ok? Então aqui, veja, aqui eu tenho singular. Aqui é plural, ó. There are cable cars, que são aqueles bondinhos, né? The weather, o clima, é very nice. Olha a negativa. There isn't too much rain. Então, não tem muita chuva, gente. E there are many important companies. Tem empresas importantes. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho mais desse verbo haver aqui. Ó. Então, o verbo haver. There is ou there are. Na afirmativa, ó, eu quero dizer que tem uma caneta na minha mão, ó. Tem uma caneta na minha mão. Então, there is a pen in my hand. Afirmativa. Para eu colocar esse verbo na interrogativa, basta eu colocar o verbo to be na frente da palavrinha there. Então, vai ficar is there a pen in my hand? Então, aqui eu coloquei na interrogativa. E para eu colocar na negativa, basta eu colocar o not depois do verbo to be. There is not a pen in my hand.
ok? Então, esse is not eu posso abreviar para isn't. Mesma coisa para o plural. Então, se eu tenho there are two laptops. On the desk, na escrivaninha, e aqui está na afirmativa. Para eu colocar isso na interrogativa, eu vou colocar o are. Então, are there two laptops on the desk? E a negativa, there are, aí eu acrescento o not aqui, there are not, o not vem depois do verbo to be, two laptops on the desk. E esse are not eu posso abreviar para aren't. Então, dando continuidade, eu vou pegar um trechinho aqui desse texto que fala de São Francisco, porque aí aparece uma pergunta, né? Are there touristic places? Então, ele está perguntando, né? Are there touristic places? Então, como é que eu respondo isso? Se for, isso para respostas curtas, tá? Resposta curta. Se for afirmativa, vai ser yes, aqui no caso, there are. Se for resposta curta na negativa, no, there aren't. Ok? Então vamos ver no texto. Ele está perguntando se tem touristic places. Então veja, it's a popular touristic destination. Tem a Golden Gate, tem a Alcatraz penitenciária. Então, qual seria, aqui no caso, a resposta correta, né? Então, yes, there are. Aí uma outra pergunta. Are there cable cars? There are cable cars. Opa, então a resposta está aqui. Então a resposta vai ser também yes, there are. Mais um trechinho do texto, que aí vem uma outra pergunta, agora com there is, né? Então, is there too much rain in the summer? Vamos ver onde que está. Aqui como estratégia de leitura, né? Onde que tem rain. Então, the weather is very nice. There isn't too much rain in the summer. Então, a resposta vai ser, negativa. Então, vai ser no, there isn't. E mais uma pergunta. Are there many important companies? Vamos lá. Important companies. Many important companies. Então, there are many important companies. Então, a resposta vai ser yes, there are. Então, assim como no verbo to be, o there to be apresenta as mesmas estruturas. Então, na negativa, que nós acabamos de ver, não é? Só colocar o not depois do verbo. E na interrogativa é inverter, colocar o verbo antes da palavra there. Agora vamos falar um pouquinho de numbers. Já que a gente está falando aí de quantitativos, então vocês se lembram como se pronunciam os números em inglês? Vamos recordar? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90,
100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Muito bem, eu só quero chamar a atenção aqui para o zero, que além dessa pronúncia zero, eu posso ter também a pronúncia correspondente à letra O em inglês, que é O. Então vamos supor, eu tenho lá o agente 007. Se eu for falar o agente 007 utilizando zero, então vai ficar agente 007. Olha só. Agora, eu substituo por O. E como tem 2 zeros, eu posso chamar de double O. Então fica 007. O que é mais fácil falar? 007 ou 007? 007. Tá? Havaí 5-0, aquele filme que tem aí uma série que inclusive foi regravada. Hawaii 5-0. Porque, ó, Hawaii 5-0. Mais fácil falar Hawaii 5-0. Tá? E mesmo com números de telefone, por exemplo, vamos supor que você tem um número lá, 404-30-1248. Um exemplo. Tá? Então, aqui para eu falar 404-301-248. Mais fácil falar 404-301-248. Então, aqui, ó, principalmente aqui, ó, 404, não, 404. Ok? Agora, observe que a partir, então, do número 20, né, os números 21, 22, 23, 24 se formam por justa posição. Vamos ouvir a pronúncia para esses números aqui, ó. 28, 47, 102, 263, 1002, 3627. Tranquilo, né? Por hoje é só. Até a próxima.